dia, eu faço para você a pergunta que Jesus fez para os discípulos. Entendestes todas estas coisas? Quão profunda é a palavra de Deus? É o conhecimento de Deus. Por isso, a Bíblia nos instrui a buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar. Porque quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, verdadeiramente as demais coisas nos são acrescentadas. Porque é promessa do Salvador, é promessa do Criador. Quando nós buscamos o seu reino em primeiro lugar, as demais coisas nos são acrescentadas. Mateus 13 começa falando da parábola do semeador. O semeador sai pelo caminho a semear. E a semente é a palavra. Olha quando Jesus explica. E aí ele diz que uma semente caiu entre as pedras, outra caiu no solo infrutífero, a outra caiu entre os espinhos e a outra caiu em terra boa. E quando Jesus falava isso, os discípulos não entendiam. E eles perguntaram por que o Senhor fala em parábolas. E Jesus respondeu para eles. Porque, olha a resposta de Jesus. Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem será tirado. Quando nós conhecemos o mistério do reino dos céus, nos é acrescentado muitas coisas. Agora, quando nós não conhecemos o mistério do reino dos céus, até aquilo que temos nos é tirado. Porque quando nós não conhecemos os mistérios do reino dos céus, nos é tirado o que temos de mais precioso, que é a nossa paz, a nossa alegria e a justiça que há em nós. Somente quem tem o reino dos céus dentro de si consegue ter estas três coisas juntas: paz, alegria e justiça. O que é justiça? Justiça é você fazer o que é certo. É você fazer aquilo que você acredita. Diante de Deus e diante dos homens. Não precisamos temer os homens. Ele falava em parábolas também para que se cumprisse o que o profeta Isaías disse. Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seu ouvido, e fechou os seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu o cure. Olha como que precisa de estar unido corpo, alma e espírito, para que entendamos o reino dos céus. O que Deus tem ministrado no meu coração nesses dias é que as pessoas têm espiritualizado tudo. Quando que a Bíblia diz assim que devemos prestar a Deus um culto racional. É corpo, alma e espírito que faz a vontade de Deus, não é só o espírito. Olha o que Jesus disse aqui para os discípulos. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. Eu ouço com os ouvidos, eu compreendo com o coração, com a mente, com a alma. Mas não percebe, porque o coração deste povo está endurecido. E ouviu de mau grado, então ouvir com os ouvidos, fechou os olhos espirituais, para que não vejam com os olhos e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração. Compreenda com todo o seu entendimento, com toda a sua alma. Para cumprirmos a vontade de Deus, para fazermos a vontade de Deus, é preciso que compreendamos com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Senão vamos ficar como aqueles que não prosseguem, vão até um certo ponto, mas depois param, depois estagnam, porque não faz sentido. E o nosso cérebro, ele precisa que faça sentido para que ele prossiga.
E aí ele fala no versículo 16, mas bem-aventurados os olhos, mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Somos felizes quando ouvimos e entendemos a palavra do Criador, quando aceitamos a sua verdade. Por isso não podemos nos calar, precisamos anunciar essa tão grande salvação aos homens que estão perdidos. Porque em verdade eu vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Jesus estava falando dos profetas do passado, Daniel, Neemias, Isaías, Jeremias, Samuel. Muitos deles ansiaram ver o que os discípulos viram, o que nós não vimos, mas acreditamos e experimentamos, porque o reino dos céus é chegado entre nós. Precisamos nos despertar para verdadeiramente vivermos o reino dos céus, vivermos o reino de Deus dentro de nós. Nesse mundo, manifestar o reino dos céus aos homens, ao mundo. E aí ele explica a palavra do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, então quando alguém ouve a palavra do reino, ouve a palavra de Deus e não entende, e ele não continua buscando o entendimento dessa palavra, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Essa foi o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e recebe com alegria. A semente que foi semeada entre as pedras é aquela pessoa que ouve a palavra do reino dos céus e recebe com alegria no seu coração, mas não tem raiz em si mesmo, não prossegue buscando o conhecimento, se afastando das coisas desse mundo, não se conformando com as coisas desse mundo, mas transformando a sua mente, transformando a renovação da sua mente. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Então, quando você não tem raiz, quando você não prossegue nesse conhecimento, quando vem as angústias, quando vem a provação, quando vem a crítica, você desiste. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Quando nós não temos tempo para dedicar ao Criador, essa palavra que nós ouvimos, ela fica infrutífera em nós. E o que deixa com que essa palavra fique infrutífera? Os cuidados desse mundo. Eu preciso trabalhar, eu preciso sustentar, trazer o sustento para minha casa. É o que as pessoas dizem. E precisa mesmo, precisa trabalhar, precisa trazer o sustento para sua casa. Mas você precisa aprender do Criador qual é a boa, a agradável e perfeita vontade dele para você. Porque quando você está na boa, na perfeita e na agradável, perfeita vontade dele para você, o seu trabalho vai trazer alegria, vai trazer paz, vai trazer justiça. Não vai ser um fardo para você. Por isso precisamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. É preciso coragem, é preciso ousadia, determinação, para abrirmos mão daquilo que aparentemente é confortável, é seguro, para experimentarmos coisas novas. Então, a semente que cai entre os espinhos, ela não cresce porque os cuidados desse mundo, os prazeres desse mundo momentâneo, sufoca essa palavra no seu coração. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Então, aonde a semente cresce é no solo bom, no solo fértil,
que ouve a palavra, que compreende e que a pratica. E não vamos produzir todos a mesma quantidade, mas vamos produzir. Você não precisa produzir a quantidade que o outro produz. Você não precisa produzir tanto quanto o outro produz. Mas você precisa produzir que seja 100, que é o limite, 100%, ou 60%, ou 30%. Olha como que diminui. Imagina você tá ganhando 100% de algo, depois você ganha 60% e depois você ganha 30%. Você não precisa fazer tudo, não somos iguais. Sempre vai ter alguém fazendo mais do que nós, melhor do que nós. O que não podemos é deixar de fazer os 30% porque pensamos que não damos conta de fazer 60% e de fazer 100%. Tem um provérbio popular que diz que ninguém é tão ignorante que não consiga ensinar nada. E ninguém é tão sábio que não consiga aprender alguma coisa. Isso é verdade. Nunca vai existir alguém tão sábio a ponto de que não há mais nada a aprender. Até mesmo porque quando encontramos com a sabedoria, a primeira coisa que nós entendemos é que nós não sabemos nada. Porque a sabedoria ela é ilimitada. E não se sinta tão ignorante a ponto de pensar que você não tem nada a oferecer para o próximo. Não é esse o pensamento que o Criador quer que você tenha. Não é esse o pensamento que o Criador tem de você. Você que me ouve no YouTube, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, deixa um comentário aqui embaixo. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto que tratamos nesse vídeo, deixa o seu comentário aqui embaixo. Cuide do seu corpo, cuide da sua alma, cuide do seu espírito, porque precisamos alinhar os três para experimentarmos a vida abundante que o Criador tem para nós.